nosocômio, né, que é o manicômio. Só temos essa pergunta, não temos a resposta. Então, deduz-se, né, que havia presos políticos. Não só o Melinho, como o Aparecido Galdino, que era um líder messiânico que era preso político, e também o Antônio Adolfo, como é que era o nome dele? De Castro, que era um dos fundadores da LN, que foi enlouquecido também na tortura como o Melinho, e foi levado para o manicômio judiciário, e ficou lá. Costa Pinto. Antônio, isso, o Costa Pinto. E ele ficou lá no manicômio durante vários anos, como o Melinho, que ficou também durante 5 anos, e o Melinho só é retirado de lá quando houve a abertura política. Ele sai em dezembro de 1976, já no processo de chamada abertura lenta e gradual e segura do general Geisel. Então, só para registro que o manicômio judiciário é um local que deve-se fazer uma investigação, porque ele foi usado como aparelho de manutenção de presos políticos. Presidente, Fernando Moraes falando. Apenas me desculpem a falta de método, mas acho que é preferível assim do que deixar de fazer registro. Há indícios fortes de que um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari tenha sido o tenente-coronel Carlos de Carvalho, que chefiava o serviço secreto, serviço reservado da Polícia Militar, que era conhecido pela alcunha de Taturana, por causa do bigode, tinha um bigodão grosso, e que nós trouxemos aqui à Assembleia. Ele foi intimado, havia que depor numa comissão de inquérito que apurava as responsabilidades do governador Maluf e do comando da Polícia Militar no espancamento de parlamentares e de populares num ato da Freguesia do Ó, ficou conhecido como a Comissão da Freguesia do Ó, governo itinerante do Paulo Maluf na Freguesia do Ó, onde foram espancados os deputados Geraldo Siqueira e Sérgio Santos, que aliás, morava na Freguesia do Ó. O comando dessa operação, nós identificamos quase todos os que batiam, trouxemos aqui, e o comando estava a cargo do tenente-coronel Carlos de Carvalho, chefe do Serviço Reservado da PM, que, depois disso, foi promovido, talvez por esse mérito, promovido a coronel pelo governador Paulo Maluf. Há indícios de que ele tenha sido um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari. É muito fácil comprovar isso, basta levar fotos dele, ou retiradas do prontuário dele na Polícia Militar, ou dos arquivos daqui da Assembleia, porque, quando ele veio depor aqui, ele foi fartamente fotografado. Eu acho que seria importante também, são 2 elos juntando a máquina oficial com operações clandestinas, como a do sequestro do Dalmo, que justificou, inclusive, a homenagem a ele, feita pelo Papa anterior, cujo nome eu não me lembro. Desculpem. Quando da visita do Papa, que o Dalmo Dallari foi sequestrado, Zé Carlos Dias... Isso, exatamente. Foram 3. Eles foram sequestrados separadamente. Quero os 3. Valdemar, não, o Rossi não foi. O Rossi tinha sido preso no profissional. Pelo menos o Valdemar, o Zé Carlos Dias e o doutor Dalmo Dallari foram sequestrados preventivamente quando a visita do Papa, que ia haver uma manifestação no Morumbi. Bom, Suzana, nós conseguimos achar o vídeo. 80. Nós conseguimos achar o vídeo estava fora do site do Caco Barcelos, o documentário estava fora do... Nós conseguimos, estava no arquivo do Marcelo Delic, e o pessoal da assessoria ia apresentar o vídeo sobre a Vala de Perus, falando logo na abertura, mas estava muito difícil, eles conseguiram. Então, como a tela... Mas ainda está colocando no ponto. Não, precisa colocar no ponto. Nós íamos encerrando já. Eu só gostaria de pedir fica à vontade. A Rosa e a Maria Rita se tem alguma pergunta a me fazer, se eu não fui clara em alguma coisa, que eu possa esclarecer, enfim, que outra informação eu puder acrescentar. Ela pediu para mim. Eu acho.
Eu acho que a sua exposição foi muito clara. Eu tinha lido já também o relatório que tinha sido preparado sobre o caso, que foi preparado aqui um informe todo para nós, né, e que fica preparado, é um documento que já está pronto, que foi preparado aqui pela Amelinha, pelo Ivan, pelo Diogo, pelo deputado aqui. E, então, eu propriamente não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, algumas que você tem também. Quer dizer, eu tenho as dúvidas que você tem. Eu me pergunto como é que isso aconteceu efetivamente. A gente não tem, até hoje, a gente não tem uma história absolutamente clara sobre o que aconteceu. Essas dúvidas, eu acho que sequer a gente vai poder... nós não vamos responder a isso também quando nós chamarmos aqui pessoas para responsabilizar por esses fatos. Essa é uma perda que eu não sei como é que a gente vai recuperar, né? Porque todos nós queremos saber, em relação a um familiar, a um ente querido, como é que foi até o fim, né? Isso, eu não sei eu acho que a gente não vai poder saber, assumo isso previamente como perda, mas vai ter muitos outros ganhos nessa história e é isso que a gente está tentando produzir. Eu tenho essas dúvidas que você tem também, que você levanta, que você sempre se refere a elas, essa dor de não saber uma porção de coisas. Mas eu acho que, do ponto de vista da sua exposição, ela foi muito clara. Então, assim, desculpa, Maria Rita, antes que eu me esqueça, que eu não estou muito boa da cabeça. Como eu tenho algum procedimento a fazer através da Comissão da Verdade ou não, em relação a, pelo menos, mudar o atestado de óbito do Luiz Eurico, que até hoje consta como suicídio. Então, assim, é uma pergunta. Em função desse laudo do pericial, que ele está sendo encaminhado, assinado para a própria comissão. Eu tenho uma cópia dele, o Cláudio Fonteles me disse que já tinha visto o laudo, que também achou inquestionável. Que procedimento eu poderia fazer? Através da comissão ou eu tenho que fazer juridicamente para que, pelo menos, eu nunca vou saber como ele morreu, quem matou, provavelmente vou morrer com essa dúvida, mas, pelo menos, não vou ter no atestado de óbito a versão de suicídio. Olha, eu acho que você pode encaminhar isso para a comissão. Como solicitação. Como solicitação. Se nós precisarmos de algum apoio seu ainda, de alguma questão que você levante para a gente, nós vamos dizer. Acho que esses casos vão ter que ser pensados pela comissão um a um. Não são fáceis, porque o Herzog nós conseguimos mudar, conseguimos uma decisão que nós pensávamos que não ia haver recurso em relação a ela. A decisão foi até comemorada, foi feito um cartaz, foi um prêmio para esse cartaz, houve uma comemoração numa noite de premiações, e, no entanto, houve um recurso, e agora nós estamos fazendo as contrarrazões desse recurso e dizendo que, em nome de duas questões fundamentais, pelo menos, que o respeito, a fidelidade à sentença que responsabilizou a União e que reconheceu que a morte dele... O recurso é do Ministério Público? É do Ministério Público. O recurso é do Ministério Público. Mas é de um outro Ministério Público, que não é o federal, que tem aquela Comissão de Direitos Humanos, é de um Ministério Público estadual. Então, nós estamos cobrando que, em função da fidelidade à sentença, que declarou que a União era responsável e que a morte foi por lesões e maus tratos, e também pela verdade material que toda a opinião pública conhece, que mais de 1000 jornalistas na época e comunicadores fizeram, no momento, correndo risco de vida, enfim, por várias razões de ordem política, que retratam essa verdade material, que essa decisão tem que ser mantida, mas quem vai julgar isso é o juiz corregedor. O que eu quero dizer é que é uma luta ainda. Tem os que estão do outro lado, tem os que têm uma visão da realidade, então isso aí tem que ser, nós temos que alcançar isso, conseguir isso, lutar por isso. E, no caso dessas mudanças de atestado, não vai ser uma coisa fácil, hein? Porque ela é muito simbólica, porque essas mudanças são muito simbólicas, mas encaminhe que nós vamos lutar por isso. Eu me preocupei quando vi que a Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, eu vi pela imprensa uma entrevista do
presidente da comissão, Marco Antônio Barbosa, junto com a ministra Maria do Rosário, dizendo que iam mudar mais de 400 atestados de óbitos. Fiquei muito assustada com isso, até porque, hoje em dia, nós questionamos muito a atuação da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, não foi à toa que eu me retirei dela, e porque acho que isso não pode ser assim. Em relação aos desaparecidos políticos, nós não queremos que mude o atestado de óbito de ninguém, que o corpo não foi localizado. Se a comissão estiver fazendo isso, ela vai estar nos prejudicando do ponto de vista jurídico pelos avanços que nós temos tido junto ao Ministério Público na aceitação de novos casos. Então, como a nossa instância para nós hoje é a Comissão da Verdade, acho que eu falo aqui pela Rosalina, pela Laura, pela Crimeia, pela Denise, pela Ângela, que são os familiares que estão aqui, que tenho certeza que não concordam com ele, pelo Ivan, que não concordam com essa decisão e com essa manifestação da ministra e da comissão. Da comissão, eu não tenho notícia que houve esse pronunciamento da comissão, até porque, para ver um pronunciamento da comissão... Não, foi da Comissão da Verdade. Foi da Comissão dos Mortos Desaparecidos. Sim, da comissão. Aí nós não temos também uma ingerência, mas eu acho que também, se ele entender... eu não sei se ele expressou a vontade de que pudesse, em algum momento, a partir das descobertas que fossem feitas, mudar, se ele estava dizendo isso, se houve fidelidade ao que ele disse por parte da imprensa, mas, de qualquer forma, eu acho que é fundamental que ele seja procurado para que seja esclarecido isso. Mas nós não estamos, nesse particular, atuando com ele, nem fizemos esse tipo de declaração. Ela perguntou, rapidamente, nós temos uma boa interlocução com o Marco Antônio Barbosa. Então, acho que também podemos conversar com ele sobre a inconveniência de ser feito dessa maneira, né? Como se aí, então, realmente passou uma borracha, virou a página e encerram-se as pressões pelo estabelecimento das verdadeiras condições da morte. Acho que ele deve ser sensível a isso. Eu não sei por que ele falou que iam mudar os 400, não tenho a menor ideia, nem sabia disso. Mas acho que a comissão pode, né, ter esse papel de fazer essa interlocução com ele, né? E a outra coisa que eu acho que, rapidamente, já que você perguntou para nós duas, eu acho que o muito importante do seu depoimento não é questão que tenha trazido ou não novidades. O Luiz Henrique é um dos encontrados, não é? Mas eu acho que o importante do que você diz, e a cada vez que a gente ouve uma nova pesquisa dos familiares, é a importância desse que a Rosa falou. É um confronto, não é fácil, mas da comissão não desistir da abertura de arquivos. Nesses arquivos destruídos, quer dizer, o importante é a comissão não se conformar com isso, então temos que achar a ordem de destruição, então temos que achar o responsável, porque talvez o único recurso que ainda exista para esclarecer os muitos desaparecidos ainda sem nenhum esclarecimento seja esses arquivos. Então, o importante é a comissão ter um compromisso, nem é a minha área na comissão, eu estou com os camponeses e indígenas, mas que também há arquivos, mas o importante é que a comissão, até o fim, não aceite essa versão e que, se for o caso, no fim, no relatório final, ainda denuncie isso como uma versão que a comissão não pôde aceitar, mesmo porque sem os autos de quem ordenou destruir, etc., então nós não precisamos aceitar. Isso fica uma informação de boca que não é confiável, né? Com a palavra, o Ayrton Soares. Olha, eu tenho incumbência de entregar às integrantes da Comissão Nacional o documento exaustivamente trabalhado e compilado pela Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, comissão essa com quem temos ligações muito antigas. Desde pela primeira vez, em plena ditadura, esta comissão foi responsável pela ida dos familiares presos políticos ao Congresso Nacional, fazer a denúncia, que depois fundamentou um pedido de CPI na Câmara dos Deputados para apurar os mortos desaparecidos. Então, fico honrado em poder entregar para vocês esse documento que a comissão elaborou sobre Luiz Eurico Tejero Lisboa, na certeza que serão encaminhados para que possa receber devida apuração. Obrigado. Bom, em seguida, a entrega do documento
queria passar a palavra. Ricardo, vem para a mesa. Ricardo, por favor, Ricardo. Ricardo Carvalho é uma das testemunhas desse depoimento da Suzana, ele acabou de chegar. Doutora Rosa. Com a palavra o Ricardo Carvalho, fica à vontade. Eu respondo perguntas, eu falo. Não, já pode ir direto Falar sobre a sua participação sua no caso do Luiz participação no caso. Tá. Que a Suzana, quando fez o relato, ela já te citou várias vezes e tal. E até a gente estava dando um tempinho para você entrar dentro do clima e tal, mas a gente gostaria de ouvir seu relato direto. Obrigado. Pois não. Eu sou jornalista e costumo dizer que mais do que jornalista eu sou repórter, porque durante muitos anos da minha carreira, como repórter de direitos humanos na Folha de São Paulo, na TV Cultura também, no Jornal da República, né, isto é, eu, pelas circunstâncias profissionais daquele momento, eu tinha como fonte de informação nada menos, nada mais do que Dom Paulo Evaristo Arnes, no colo de quem caíam todas as denúncias pela América Latina inteira. E ele me chamava, e a Folha naquele momento dava espaço para esse tipo de reportagem, e nós fomos avançando, até que o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era da Comissão de Direitos Humanos da Cúria, me chamou um dia lá mesmo, só quero dar um pouquinho essa circunstância, ele me chamou um dia na sala da Comissão de Direitos Humanos e disse: Ricardo, acho que estamos perto de encontrar o corpo de um desaparecido político e, pelo que a gente dá conta, é o primeiro, tal. Você topa fazer a reportagem? Aí eu costumo dizer que a reunião de pauta começou imediatamente, né? E aí fomos atrás. O Ivan estava junto com a gente nessa empreitada, mas me lembro muito bem, eu, Suzana e Luiz Eduardo, o Ivan sempre do lado da gente, indo procurar as circunstâncias do assassinato do Terreira. Nós vendo aqui, conversa dali, repórter e tal, e estava junto da gente, com a gente como fotógrafo, o Hélio Campos Melo, que era repórter fotográfico, hoje editor da Revista Brasileira. E nós começamos a tatear, correr atrás, procura daqui, procura dali, e chegamos numa pensão na Rua da Liberdade, onde, como jornalista e como repórter... Desculpe, Conselheiro Furtado, era no bairro da Liberdade, na Conselheiro Furtado. E foi uma emoção muito grande para mim, como repórter, né? A gente vai chegando perto de encontrar o objetivo daquela reportagem, mas ainda a emoção que a Suzana passou ali foi uma coisa impressionante, quando nós encontramos ali as evidências do assassinato do Terreira de Lisboa naquele local, naquela pensão. Tiros no teto, a emoção das pessoas que nós entrevistamos. Uma moça ela se abraçou com a Suzana quando descobriu que aquele caso ocorrido tantos anos antes estava sendo desvendado e que tinha essa importância, vamos chamar assim, política, para aquele momento. Então, dali, como repórter, o repórter, tem alguns jornalistas aqui presentes, o repórter, quando vê essa coisa, ele enlouquece, ele quer saber tudo, vai atrás, pergunta, responde, vai atrás, e nós chegamos a essa evidência dos tiros na parede. E eu estava em transição ali do Jornal da República para a revista Isto É, quando o Mino Carter me chamou, o editor da revista, me chama e fala: como é que é essa história aí e tal, né? E a gente faz o que a gente diz, o jornal falado, para a chefia de reportagem, a gente vai narrando o que é, e o Mino foi se impressionando. E aquela reportagem acabou capa, aliás, uma capa muito, muito forte, muito bonita, até do ponto de vista gráfico, da revista Isto É. E ali a gente narra o que aconteceu. Mais detalhes dessa reportagem está nesse livro aqui, O Cardeal e o Repórter, que eu acabei escrevendo numa compulsão de contar as coisas que foram acontecendo na minha função de repórter de direitos humanos. Essa história está narrada em mais detalhes aqui. E outras histórias que, eventualmente, poderão interessar a Comissão da Verdade, só para citar rapidamente, como o preso político brasileiro que estava no manicômio em São Paulo e que foi retirado por conta, obviamente, da ação de Dom Paulo Evaristo Arnes e por conta da reportagem que nós fizemos ao descobrir o caso.
o Aparecido Galdino Jacinto. É uma história também impressionante do ponto de vista político e jornalístico, obviamente, e que eu narro aqui, e que eu quero deixar esse livro com a comissão, porque tem outros relatos aqui que, eventualmente, poderão interessar a vocês. Eu não sei, eu fico à disposição de perguntas, o que mais eu poderia detalhar, fico à disposição de vocês. Hã? A matéria em si. Bom, quando nós entramos naquela pensão, como se fosse hoje, a gente estava com muito receio, até porque o portão estava aberto. Aí, então, já sabem da gente. Né? A gente sempre vivia esse certo receio de que o DOP já sabe, eu, pelo menos, tinha esse certo receio, porque conversa daqui, conversa ali. Quando nós entramos por aquele corredor, e nós fomos caminhando, um corredorzinho estreito e tal, quando nós subimos o primeiro degrau, nós encontramos uma pessoa, que eu acho que era o marido da dona, eu não sei perfeitamente, que disse assim, que ninguém ia falar sobre nada ali. Ninguém ia falar. E aí, essa senhora, uma moça, personalidade forte, quando encontrou Suzana, ela se emocionou, começou a lembrar do caso, aí chamou acho que a dona da pensão, e, de repente, criou um clima que não tinha mais volta, tinha que se contar aquilo, tinha que se contar aquela história. E eles começaram a narrar como é que tinha sido, né? Que o Terreira ele estava quase que numa edícula, num quarto fora, vamos dizer, do prédio da própria pensão, e começaram a narrar que eles escutaram a polícia, ou enfim, era uma polícia camuflada, não era a polícia oficial fardada, tal, entrando, procurando e atirando. E todo mundo ficou fechado nos seus quartinhos lá, com medo do que estava acontecendo. Quando o barulho, aquela coisa acabou, eles saíram e olharam pelo vitrô e viram um corpo estendido na cama, ensanguentado. E quando eles entraram, as pessoas estavam ali, entraram, a polícia, quando saiu, falou algo como: vamos limpar o sangue desse local aqui. E que tinha muito sangue naquela sala, naquele salão, naquele quarto. Né? Eles começaram a limpar, espremia pano numa bacia, tentando limpar o ambiente do que estava. E eu não me recordo agora como é que o corpo foi tirado de lá, eu não lembro. Você lembra, Ivan, como é que eles descreveram isso? Não é o caso, né? Mas, enfim, eu não lembro exatamente como é que o corpo foi retirado. Como é que eles narraram que o corpo tinha sido. Como? Não, isso seria um detalhe importante, né? Porque depois surgiu a versão de que o corpo foi chutado pela escada. Realmente esse detalhe é importante, porque num segundo momento surgiu a versão, né, no inquérito, que o corpo teria sido chutado. As pessoas não mantiveram essa história depois, né? Assustadas, a história que contaram a vocês, depois não foi mantida, não é isso? Depois quando? É que aí o Ricardo não acompanhou. Ele não acompanhou. A Suzana contou isso. Você pode narrar para ele, Suzana? É que depois que nós fomos à pensão, quando eles narravam que ele teria sido morto, Suzana Lisboa. ele teria morrido ali, eles sempre mantiveram a versão de que ele se matou, que chamaram a polícia. E depois, na fase da reconstituição de identidade, é que, quando eu fiz a primeira exumação e o corpo não tinha o tiro no crânio, não correspondia às características do que tinha sido necropsiado, e tinha fraturas. Então, eles, quando foram ouvidos de novo pela polícia, na reabertura do inquérito, disseram que o corpo tinha sido chutado na escada para tentar justificar isso. Tanto a Maria de Lourdes, que era a moça que primeiro reconheceu ele, essa história que chorava, você se apresentou como irmão dele, eu era a mulher dele, mas do Nelson Bueno. Nelson Bueno. E aí ela também, ela e a dona da pensão modificaram o depoimento. Esse cidadão que não queria falar nada, a gente teve informações de que ele chama Silvestre Poggi, era o zelador da pensão, e ele era como é que chama? Ajudante da polícia? Como é que chama? Um informante da polícia. Ele seria um informante da polícia, todo mundo dizia isso, ele mesmo falava que ele... Eu
Eu ajudo a polícia, sim. Então, essa fase já da mudança do depoimento deles, aí você já não acompanhou, né? A revista deu a matéria, a reportagem e tal, e aí, como jornalista, a gente muda para outra reportagem, muda para outra, para outra, para outra. E eu acabei, sabia da exumação, sabia da denúncia, sabia, mas jornalisticamente a gente não acompanhou mais, a revista não acompanhou mais, e eu também não. Quer dizer, talvez por isso que eu não sabia esse depois, né? Porque eu não acompanhei mais o caso. Então, agora para a Suzana, que não terá esquecido como é que foi a versão que ela deu na hora sobre a retirada do corpo. Só para ficar aqui registrado outra vez. Isso. Eles disseram que, ao ver o corpo, espiarem pelo basculante, ver o corpo deitado, eles chamaram a polícia veio, o quarto estava fechado por dentro, eles empurraram a chavezinha assim na porta, tiraram com um jornal, que a polícia teria feito isso, e entrado no quarto e depois retirado o corpo normalmente, que a polícia teria levado. Essa versão de chutado pela escada, porque era no primeiro andar, só aparece depois, na fase do inquérito policial, quando o tal corpo tinha fraturas. E o delegado, assintosamente, ele induz as pessoas a dizerem isso. A leitura dos depoimentos é nesse sentido. Eu não fui ouvida em nenhum momento. Eu tenho uma recordação... Ricardo. Pois não. Eu tenho uma recordação de que, quando a polícia teria chegado, a outra polícia, né, a polícia oficial, chegou, quando eles viram o clima, eles não quiseram também... Eles ficaram muito inseguros do que fazer. Não teve isso, Suzana? De que eles não sabiam direito, porque tinha denúncia. Eu realmente não lembro direito. É que depois que saiu a matéria na Isto É, nós não voltamos à pensão. Então, eu, pelo menos, não voltei em seguida à pensão, porque nós enganamos aquelas pessoas, né, de que a gente estava fazendo uma coisa que era para mostrar para a mãe, estava gravando o depoimento. Então, a história de que ele teria mais de uma identidade, de que era terrorista, de que a polícia chegou, que tirou todo mundo, não sei o que, isso aparece depois, nessa fase já de investigação. Mas eles não acrescentaram coisas suficientes para dizer o que aconteceu, a não ser esse vídeo do Caco que diz que eles entraram ali, mataram, lavaram o corpo, não sei o quê, montaram a cena. Mas não é uma testemunha ocular, é uma testemunha indireta que soube dos moradores da pensão. Maria Rita falando. Que ano saiu a matéria da Isto É, Ricardo? Para saber queria saber também se essas pessoas sofreram, as pessoas que estavam com medo de falar. 1979. 1979. E vocês sabem se as pessoas que acabaram falando, achando que era família e tudo, sofreram algum tipo de pressão depois, de susto? Vocês sabem alguma coisa das pessoas da pensão? Não. O livro tem fotos, não sei se chegaram a ser mostradas, a foto da Suzana abraçando essa moça que se emocionou muito ao vê-la, a Suzana entrando na pensão, e aqui a capa da revista, né? Aqui está enterrado um desaparecido, quem depois quiser ver, tem as fotos. Eu encontrei essas pessoas no depoimento judicial na época da reconstituição de identidade, e elas tinham muita raiva de mim. Elas demonstraram muita raiva porque você não me disse o que era. Eu falei, eu não podia dizer. Se eu fosse dizer, entendeu? Eu estaria comprometendo a minha defesa para elas. Foi o seguinte: se eu estivesse dizendo alguma coisa, eu até ia estar comprometendo vocês com uma história que não era de vocês. O que eu queria era que vocês dissessem o que aconteceu com Nelson Bueno. E nem isso vocês conseguiram me dizer, porque tinham medo de dizer. E estão mostrando que tinham medo, porque mudaram o depoimento. Então, mas isso foi uma coisa minha, conversa minha com eles ali na antessala, ou depois do depoimento. E eles não se emocionaram porque, em me dizer nada, eu acho que por medo, com certeza.
até em função do delegado que fez eles mudarem o depoimento deles, entendeu? O delegado fez eles dizerem outras coisas que eles não tinham dito antes, como, por exemplo, tinha mais de um documento, era terrorista, a polícia chegou dizendo isso. Isso, para eles, era uma justificativa de tinha que fazer qualquer coisa, se o cara era terrorista, entendeu? Então, eu senti essa pressão neles, mas também ficou por isso mesmo. O que eu podia fazer em plena ditadura? Isso era ditadura ainda. Eu espero que eu possa ter contribuído com... Ricardo. Não, apenas dizer que... Eu queria só fazer um registro rápido, que eu participei nesse final de semana, em Rio Branco, no Acre, do 35º Congresso Nacional de Jornalistas, e que estão formando uma comissão da verdade. E eu citei a minha convocação aqui como algo inédito, algo inusitado ou algo importante, porque até eu falei, olha, eu sou jornalista, eu não fui preso, eu nem fui torturado, e a Comissão de Verdade de São Paulo me chamou como repórter. Porque isso abre uma perspectiva muito, no meu ponto de vista, muito interessante nas comissões da verdade que estão se formando pelo Brasil afora, particularmente essa de jornalistas que participaram como repórter de determinados eventos e que presenciaram a história de alguma maneira. Então, acho que isso é muito importante, é inusitado, e eu acho que deve fortalecer de chamar. O Caco Barcelos é um também, são jornalistas, a Inês Caravaggio, do Estadão, a Tânia Gonçalves, que era do Globo, são profissionais que têm ou tiveram acesso a informações que, aliás, eu acho que isso foi uma ideia brilhante, de chamar jornalistas que estão aqui como repórteres narrando o que aconteceu. Certo. Rosa Cardoso. Eu queria perguntar, você faz parte dessa comissão? Eles estão formando ainda. Estão formando. Eu fui a Rio Branco como representante do Instituto Vladimir Herzog, por conta de uma homenagem à imprensa alternativa, a um projeto que está sendo levado. E lá eles souberam da minha convocação aqui e pediram para eu falar como é que tinha sido essa convocação. Tal. Eu queria sugerir, né, eu acho isso muito importante, essa mobilização que está havendo no país, essa multiplicação de comissões da verdade, até uma comissão numa tribo indígena surgiu, a Maria Rita pode depois falar sobre isso, mas eu acho que nessas comissões em que as pessoas que integram têm a possibilidade de escrever, como é o caso dessa comissão de jornalistas, eu acho, primeiro, é importante que nos ofereçam, nos municiem de todas as informações que forem possíveis, e é importante nós sabermos disso, até para pedir, para saber quais são as pessoas que estão exatamente nessa sintonia, porque quem está na comissão vai estar mais até sintonizado nessa questão. Mas é muito importante também que os jornalistas façam uma pauta própria do que eles acham importante dizer à nação sobre esse período. Era muito importante que surgisse uma porção de relatos, de relatórios, de bons livros, de bons textos, de textos didáticos sobre o que foi esse período, sabe? Que a Comissão da Verdade pudesse deflagrar esse tipo de produção no país, porque a nossa história vai ser insuficiente. Na nossa história não cabe tudo, porque é preciso, em determinado momento, fazer uma história que possa ser lida. A gente pode até ter um conjunto de anais, a gente pode ter me faltou agora a palavra, mas ter um texto principal e ter os outros textos, os agregados, né? Como é que é? Os anexos. Nós podemos ter até um texto principal e os anexos, mas os anexos nunca são muito lidos. E nós vamos também querer levar o nosso relatório para as livrarias. Quem frequenta a livraria não é a pessoa assim do povo, que essa talvez não leia dessa forma. Nós queremos produzir também de outra maneira o relatório, né? Por outras mídias o relatório. Mas queremos colocar nas livrarias. E não podemos fazer uma coisa enorme, porque isso não funciona também. Então, muito importante que as comissões que puderem produzir os seus relatos, falando com mais especificidade de algumas coisas, que façam isso. Só para complementar, a comissão proposta lá na FENAGE, na reunião da FENAGE, da Federação Nacional, 4 jornalistas, que, segundo eles, não teriam sido consultados ainda, mas com certeza participariam, e 2 de São Paulo, Audálio Dantas e a Rose Nogueira. São 2 jornalistas que vão estar nessa comissão nacional, né? Eu, inclusive, lá ofereci
o trabalho que o Instituto Vladimir Herzog, porque para os jornalistas, para essa comissão, o desrespeito aos direitos humanos inclui a censura, inclui, enfim, algo que especificamente seria de jornalistas, né? E o Instituto Vladimir Herzog preparou, tem dois, o Fernando Moraes e a própria Maria Rita Kel, depuseram no sentido de resgatar essa história da censura no Brasil. Então, o Instituto Vladimir Herzog lançou as capas e tem os protagonistas dessa história. São 60 depoimentos de jornalistas que participaram de uma maneira ativa na imprensa alternativa, resistindo, cada um à sua maneira. Tem ali mais uma, do Brasil Mulher, a Rosalina, que obviamente que a gente coloca à disposição de vocês também, porque daí vão aparecer outras histórias. Eu posso me comprometer de falar na FENAGE, enfim, de fazer a ponte, ou com o Audálio, ou com a FENAGE, levando essa sua sugestão. Nós estamos indo já para os encaminhamentos finais dessa sessão. Suzana, você gostaria de fechar ou você gostaria de fazer algumas considerações finais? Nós vamos ver o vídeo ou não? Vamos. Depois. E para eu falar antes da gente encerrar. Porque o vídeo seria realmente... Eu tenho, só para te explicar, está uma delegação de estudantes do Nordeste, aqui do Levante Popular, que eles estiveram aqui por ocasião do ontem, daquela manifestação na porta do Zé Maria Marim, e eles estão sendo processados lá em Recife por conta que eles levantaram a história de um médico que participou do processo da ditadura e agora eles estão sendo processados. Então, eles vieram ler um documento para a Comissão Nacional. Então, qual seria o encaminhamento? Se você também quiser falar depois do vídeo, tudo bem. Mas você faria as considerações, eles leriam o texto, aí todos nós assistiríamos o vídeo e daríamos por encerrada essa sessão. Da manhã. Por mim, podemos já abrir para eles, assim, que quiserem. Da minha parte, não sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar, mas eu falei aquilo que eu consegui falar. Então, o resto fica para depois. Mas você fique à vontade. Se você, depois do vídeo, tiver alguma coisa para falar, para acrescentar, você fique à vontade, que essa manhã é exclusivamente sua, tá bom? Eu só acho que foi um momento muito importante para nós, da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, desde da época em que eu fiz a denúncia do encontro do corpo do Luiz Eurico, até hoje. Quantos anos se passaram, nós temos ainda as mesmas reivindicações que nós tínhamos naquela época. Nós queremos saber quem são, onde estão, queremos que os corpos sejam identificados, queremos saber quem matou, queremos a punição dos responsáveis. Nenhuma dessas reivindicações foi atingida. Durante muitos anos, nós fomos malquistos e mal vistos, e até hoje somos, especialmente em áreas que tratam desse assunto dentro do governo federal. Isso é uma coisa que nos machuca todos os dias, né? Nós vimos recentemente um coronel envolvido um general envolvido na busca dos desaparecidos no grupo de trabalho Araguaia, que para nós é um terror, não é um grupo de trabalho. Ele violentamente reagir quando estavam assistindo um vídeo e coronel, eu não sei o nome dele. E retirar da sala onde estava passando o vídeo os militares que estavam ali. Nós deixamos de participar do grupo de trabalho Araguaia. Eu cheguei a participar uma vez, junto com os familiares, em nome da Comissão de Familiares, para acompanhar as buscas, e realmente aquilo é um assinte a todos nós que buscamos ainda verdade e justiça. É uma vergonha o que está sendo feito, o dinheiro que está sendo gasto. É uma tristeza. A gente sabe que houve no exterior, no Canadá, foi retirado, foi identificado o DNA de 8 ossadas e que a comissão a Califórnia, e que o grupo de trabalho Araguaia não desenvolveu o resto do trabalho porque não queria dar ao laboratório da Califórnia o louro da identificação. Então, não forneceu a eles o banco de DNA dos familiares e eles tampouco forneceram ao GTA a extração do DNA das 8 ossadas que eles tiveram. Então,
Então, para nós, entendeu, estar depondo frente à comissão, eu estou falando especialmente do caso do Luiz Eurico, e não consigo deixar de falar em outras situações, porque eu e a Laura tivemos sorte de achar os nossos familiares. A Laura, faltam 2, eu achei um. Eu tive essa sorte, os outros familiares não tiveram. E o governo nos trata com desdém e desrespeito até hoje, especialmente o Grupo de Trabalho Araguaia. Maria Rita falando, eu não sabia sobre esses DNAs do Canadá, Suzana. Acho que podemos combinar isso, não é? Na Califórnia, mas podemos combinar que a Comissão da Verdade vai requerer. Então, a gente tem poderes legais de requerer esses exames de DNA e encaminhar aqui. Eles querem, a Polícia Federal, os envolvidos, querem comprar uma máquina, entendeu? Que custa... Essa máquina está sendo comprada, mas de eles qualquer maneira, eles não estão procedendo os exames porque eles querem ter a tecnologia para ter essa máquina. Durante anos, nós não aceitamos que a Polícia Federal se envolvesse nas nossas buscas, nos exames de DNA, porque nós sabemos que polícia é polícia, porque a Polícia Federal não entregou os documentos que tinha, porque mantém os arquivos fechados, entendeu? Até hoje, nós temos certeza que existem informações dentro do banco de dados da Polícia Federal, através do sistema de informações do Infoseg, que eu tive acesso uma vez. Então, existe, nós nunca aceitamos que fossem eles, porque, do nosso ponto de vista, o interesse dessas corporações persiste. Nós vivemos outro período, mas Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal não limparam essa história, não enfrentam essa história, e ainda tem entre eles o compadrio, do meu ponto de vista, de não abrir a sua história. Por que até o que recentemente, no governo Lula, uma turma de oficiais que se formou aqui em São Paulo pegou como patrono o Médici? O que esses estudantes estão aprendendo dentro da escola de formação do Exército para escolher como patrono um dos maiores assassinos dessa nação? É isso. E a turma do ano passado de Agulhas Fernando Negras Moraes teve como homenageado o almirante Rademacher, da junta militar, um dos 3, aqui o doutor Ulisses se referia como os 3 patetas. Crimeia. Acho que não está ligando. Está falando, está gravando. Crimeia. É o seguinte, essas 8 ossadas que foi retirado o DNA é um laboratório norte-americano e que ele não entregou isso à Polícia Federal. Ele conseguiu identificar o DNA das ossadas e precisava do banco de sangue dos familiares para fazer a comparação. A Polícia Federal, o governo brasileiro, qualquer coisa assim, não entregou este banco de dados porque queria a máquina e não a identificação. Afinal de contas, os nossos familiares servem apenas, como você viu na Unicamp, para se adquirir máquinas sofisticadas e tecnologia. E, então, esse resultado não foi entregue à Polícia Federal, não tem o que requisitar. Agora, se esta máquina é comprada, sabe para que nossos familiares mortos vão servir? Para eles treinarem, aprenderem a usar a máquina, depois tentarem tirar o DNA, depois comparar com o banco de sangue. Quer dizer, ou seja, mais 10 anos, mais não sei quantos anos, quando a parte mais difícil havia sido feita na Califórnia. Por outro lado, o Brasil, a Polícia Federal não precisa desta máquina porque recursos para retirar DNA de ossos nós temos em laboratório aqui em São Paulo muito mais barato. Custa R$ 6.000 a identificação do DNA de uma ossada. E essa máquina custa sei lá quantos milhões. Quer dizer, ou seja, nós, como fomos usados na Unicamp pelo Badam Palhares, nós estamos sendo novamente usados pela Polícia Federal, pelo GTA, por não sei quem. É isso.
Presidente, eu queria Fernando Moraes. Queria pedir permissão ao senhor e aos demais membros da mesa para me retirar antes da exibição do vídeo. Eu tenho que buscar minha neta numa escola em Santa Cecília e o trânsito de São Paulo hoje está absolutamente caótico. Eu estava com o coração apertado aqui, vou, não vou. Vou ter que me retirar, mas eu reitero a minha disposição de colaborar com a comissão, sobretudo para identificar o que haja no acervo da Assembleia Legislativa que possa dar contribuição, seja para a Comissão Nacional, seja para a estadual. Dá licença. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, eu tenho um microfone sem fio para eles. Bom, rapidinho. Com a palavra, o pessoal do Levante Popular. Se identifica para efeito de gravação. Bom dia. Eu sou Jessi, sou de Sergipe. Na verdade, o caso aconteceu lá em Aracaju, Sergipe. Sou militante do Levante Popular da Juventude. E aí a gente trouxe uma carta que a gente escreveu à Comissão da Verdade, né? E queria, na verdade, publicizar e trazer o caso à tona do que está acontecendo lá, já que é um estado pequeno e que, em geral, o que acontece não é ignorado, assim, né? Justamente por ser um lugar muito pequeno e a política não olhar para lá. Assim. Aí eu vou ler a carta e, aí, a partir da carta, posso explicar alguma coisa em cima do caso. A Comissão Nacional da Verdade. Nós, do Levante Popular da Juventude, em 16 estados brasileiros, nos dias 26 de março e 14 de maio de 2012, com o calor dos debates acerca da composição da Comissão Nacional da Verdade, realizamos denúncias de agentes públicos que torturaram no período da ditadura civil-militar, instaurada com o golpe de 1964. A forma de luta utilizada foi o escracho, que consiste em expor os notórios torturadores em sua casa ou em seu local de trabalho, com manifestações massivas da juventude e ampla divulgação pela imprensa, notadamente pelas redes sociais. Em Sergipe, denunciamos o médico Dr. José Carlos Pinheiro, atual diretor do Hospital e Maternidade Santa Isabel, que, em tempos da ditadura, auscultava para conferir o sofrimento e até que ponto o ser humano aguentava as torturas. Fizemos tal denúncia com base em ata da 85ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Aracaju, realizada no dia 20 de setembro de 89, cujo trecho está transcrito acima, em que o então vereador Marcelo Bonfim fala sobre o caso e também com base nos testemunhos dos militantes e torturados daquele período, que sempre relembram a participação do médico escrachado, sendo, portanto, um fato de domínio público. Além do ímpeto pela defesa da história real do povo brasileiro, por ser necessário rechaçar as práticas e agentes públicos que ferem nossa dignidade e soberania, manifestamos-nos por entendermos que a efetivação dos direitos à memória, à verdade e à justiça é fundamental para darmos passos largos à realização de mudanças mais profundas no nosso país. Indignado com nossa postura, o escrachado ofereceu uma queixa-crime contra 6 estudantes, a qual tramita no Juizado Especial Criminal de Aracaju, autos do processo número 2012-4510-2302, sendo que nem todos os universitários listados participaram das manifestações. Trata-se de uma clara tentativa de criminalização e intimidação do movimento. Além disso, trata-se de um processo em que há clara tentativa de ocultar de vez um retalho importante da história do Brasil, de Sergipe e de Aracaju. Afinal, para o escrachado, uma inocência poderia significar uma borracha nesse passado inglório. Está em jogo nesse processo e no cenário político, portanto, além da legitimidade do povo brasileiro lutar, os direitos à memória, à verdade e à justiça. Para consagrar tais direitos e avançarmos no desvelar da nossa história, fazemos um apelo ao povo brasileiro e às suas organizações para se solidarizarem com a pauta, com o nosso movimento e com os estudantes processados, Larissa Alves, Jesse Daiane, Tatiane Leal, Viviane Leal, Camila Almeida e Gilson Júnior. Apelamos também à Comissão Nacional da Verdade, para que colabore com a elucidação do que aconteceu nas dependências do 28º Batalhão de Caçadores no ano de 1976, e de quem auscultava para conferir o sofrimento. Se necessário, provocaremos a Organização dos Estados Americanos e sua Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o direito de lutar pelo restabelecimento da verdade durante a ditadura militar
seja garantida ao povo brasileiro, pelo direito à memória, à verdade e à justiça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, em solidariedade aos 6 estudantes processados por se manifestarem contra a ditadura militar. Levantou a Palavra da Juventude, Aracaju, Sergipe, 26 de outubro de 2012. A gente escreveu essa nota e enviou para todo mundo que a gente pôde, assim, para receber apoio, né? Porque quando a gente fez o escracho lá, em vários estados aconteceram o escracho. Em vários estados houve uma repercussão muito grande, né? Saiu nos jornais, saiu na mídia como um geral. Em Sergipe, isso não aconteceu, justamente por ser um estado pequeno, os próprios jornais não querem colocar, né? Não querem se posicionar dentro do caso. Então, ficou silenciado, ficou abafado. E aí o médico, diante dessa situação, sabendo que a gente, muito provavelmente, não teria muito apoio, fez essa queixa-crime contra 6 estudantes e está pressionando, está conseguindo articular, ele é articulado politicamente, né? E está conseguindo pressionar a gente para que também intimide o movimento, que a gente não faça mais nada contra ele e contra ninguém. Isso faz com que os militantes fiquem receosos de participar de manifestações acerca da verdade, memória e justiça, se afastem da luta por esse direito, assim, né? E, além de criminalizar os militantes que estão sendo processados nesse caso, assim. Então, eu trouxe o processo todo, impresso, xerocado, que a gente queria deixar nas mãos do representante da Comissão da Verdade, e que é um caso específico, né? Porque em todos os escraches que a gente fez, nenhum agente da ditadura foi no encontro, ninguém processou no Brasil inteiro. Ele foi o único que teve a audácia de ir de encontro e processar os estudantes que estavam fazendo essa manifestação. Aí, está aqui, a gente agradece muito o espaço, por ter aberto para a gente, né? E qualquer dúvida, pode tirar. Rosa Cardoso, eu queria dizer, eu sugiro a vocês já têm advogado? Temos. Tá, a OAB de Sergipe também declarou apoio. Pois eu acho que OAB Federal, OAB de Sergipe, OAB Federal e um advogado criminalista experiente, é importante. Tem que fazer desse caso, Suzana falando, eu acho que tem que fazer nesse caso uma denúncia nacional disso, entendeu? Se a imprensa de Sergipe está impedindo a divulgação, podia pedir aos jornalistas aqui presentes que pudessem fazer uma denúncia a nível nacional disso. Acho que nós podemos tentar ajudar numa matéria a nível nacional, né? O próprio recebimento pela Comissão da Verdade pode ocasionar isso, né? O Ernesto vai falar? Não, espera um pouquinho. Só um minutinho. Você vai falar sobre... Tá bom, espera aí. Deixa eu organizar. Primeiro, Ricardo, você vai entregar o livro, né? Exato. Faz a entrega formal para a Comissão da Verdade. Eu estou até um pouco atrapalhado. Ernesto, o Ernesto, filho do Mané Dias do Nascimento, é uma das crianças, na época da ditadura, foi uma das crianças presas e sequestradas no regime militar. Você vai fazer a entrega de algum documento, Ernesto? Tá bom. Se identifica por completo. Eu não... Pediu para... Pediu para mim vir aqui na frente? Não, pensei que o seu depoimento ia ser à tarde, mas tá bom. Não, fica à que eu recebi um presente sábado, né, da revista... Fala seu nome completo, faz uma introdução para situar, por favor, rápido. Não precisa sentar, não. Meu nome é Ernesto Carlos Dias do Nascimento. Quando eu vou na minha infância, eu me emociono, eu sou forte, mas quando eu vou no meu passado, eu me emociono. Mas eu consigo. Eu ganhei um presente sábado, que fala um pouco das crianças que sofreram na época da ditadura. Eu fui uma dessas crianças. Eu tinha 2 anos de idade. Eu não tenho recordações, mas eu tenho traumas. Eu sinto aqui dentro eu sinto as cicatrizes de verem meus pais serem torturados, de apanhar, tenho certeza que eu apanhei. E aqui está sendo revelado algumas fotos da nossa saída. As fotos falam por si. E tem um depoimento. Então, eu peço à Comissão da Verdade que busque, não fui só eu,
eu fui registrado. Eu fui várias vezes na Secretaria de Segurança Pública e descobri que eu tenho carteirinha de subversivo e terrorista, com 2 anos de idade. Ernesto, elemento menor de 2 anos de idade, terrorista subversivo. Está aqui. E não sou eu, foram eu, Zuleide, Carlinho, Samuel, Thelma, Quito, Denise, as filhas da Geni, Celinha Coqueiro, Sueli, enfim, eu conheço centenas de crianças. Eu sei que são milhares de crianças que sofreram nesse período, né? E eu gostaria que fosse a fundo também um pouco nisso, né? Eu descobri algumas coisas recentes. Agradeço em nome o jornalista Plínio Fraga, do Instituto Moreira Salles, que fez essa reportagem lúdica, me esclarece muitas coisas, me alivia, me ajuda, né? Quem foi o jornalista? Plínio Fraga, que fez a reportagem. Ele pegou, agora foram abertos os arquivos, então tem mais de 15 mil fotografias disponíveis, a revista é especializada em fotografia, e ele pegou algumas fotografias de crianças, aí foi um pouco atrás de algumas informações e levantou. Então, meu registro, vou emprestar aqui para o meu companheiro a revista que fala sobre essas matérias e registrar o pedido de que se busque um pouco também. Eu fui julgado agora, dia 2 de fevereiro deste ano, fui anistiado, fui lá no Ministério da Justiça em Brasília, fui anistiado político como filho de exilados, como foi aberto isso. Mas se eu fui torturado, né, e tem registro que, mesmo de volta do meu exílio, eu fui privado dos meus direitos de cidadão, eu fui banido por decreto presidencial. Tem provas documentais. Fui banido por decreto presidencial. Na verdade, eu fui resgatado pelo capitão Carlos Lamarca, foi ele que me deu a liberdade, mas foi instituído o meu banimento por decreto presidencial pelo Médici. Está aí o número do decreto, né? E eu fui anistiado. Mas eu quero com reconhecimento, como crianças também foram perseguidas políticas, foram usadas e torturadas com objetivos bárbaros. E isso tem que ser levantado, porque nós temos que melhorar. Não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira, estamos defendendo nossas cores, estamos defendendo a humanidade. Melhorar a nossa humanidade, isso é exemplo. Nós temos que ter um orgulho, o Brasil tem que ter orgulho, tem que ter DNA. Nós temos que reconhecer nossos heróis, nossos mártires, para nós termos identidade cultural e histórica. Se não se restabelecer essa história, não teremos identidade, né? Então, fica meu registro, para que seja também levantado o que essas crianças... Só esse dia que eu fui lá, tinha 26 crianças. Está aqui o Ivan Seixas, que também sofreu, quando era um jovem. Teve criança lá que estava surda de tortura que sofreu. Tem muitas, são milhares de crianças que sofreram nessa época, Bárbara. Obrigado. Adriano, posso falar uma coisa? Ernesto, você tem... Só um minuto, deixa eu me organizar. Isso aqui você está entregando para a Comissão Nacional? Eu ganhei do Instituto, eu faço questão de comprar e mandar depois um. Tá. Eu recebi Tá bom. agora pelo... Eu acho que a comissão pode pedir para o Instituto Tá. Moreira Salles. Então, dá uma registrada na publicação, a gente devolve o exemplar, mas... 2012. Tá. Pronto, Ernestinho, peraí. Calma, deixa eu me organizar aqui. Suzana com a palavra. Manuel, eu não sei se o que eu vou te dizer pode te trazer mais dor, mas pelo menos vai te ajudar na busca da verdade. Eu não sei porque ele vem. Todo ato ele passa a mão. Pode virar, pode virar.
Pessoal, vamos interromper a sessão por aqui. À tarde a gente continua às 2h. Vamos dar uma assistência ao companheiro aí? Já vem o departamento médico. Bom, a gente encerra, depois a gente abre, tá? Vamos, solidariedade pelo menos 1h10. Às 2h a gente volta. Está suspensa a sessão. Convida a doutora para vir para a mesa. Senta aqui, Suzana. Vamos lá. Agora é o vídeo. Fechar o vídeo. Thaís, doutora, pode todo mundo, nós vamos ver o vídeo. Todo mundo pode se acomodar nas cadeiras. Pessoal, podemos? Tudo bem? Ó, opa! Personagem do dia. Pessoal, comunicamos que acabam de chegar dois Esse cemitério recebe todos os indigentes de São Paulo, mas boa parte dele parece ter sido... Pessoal, primeiro, queria cumprimentar a todos. Nós vamos começar a sessão da tarde. Acabam de chegar dois correspondentes de guerra. A companheira Lúcia Rodrigues e o companheiro Marcelo Zelic. Bom, vamos lá. Todo mundo a postos? Vamos lá? Companheiros, a Suzana, vamos retomar a nossa concentração. A Suzana, ela vai dar um recado. Vai deixar claro algumas coisas que talvez não tenham ficado claras na parte da manhã. Em seguida, nós vamos assistir esse pequeno vídeo de 4 minutos. A sessão da tarde é dedicada ao companheiro Bacuri. Vai ser uma sessão enorme, com todas as características da biografia do companheiro Bacuri. Então, vamos organizar o seguinte, queria fazer a seguinte proposta. A gente passa, a Suzana fala, passa o vídeo, a Peti vai fazer uma fala e uma homenagem à Suzana e tudo que ela representa, e o Terreira. Aí a gente passa rapidinho o material de 4 minutos também, 6 minutos, que o Marcelo Zelic fez com a Laura Capriglione sobre os índios, e a gente começa a sessão da tarde. Tudo bem, Thaís? Tudo certo? Tudo bem? Podemos? Com a palavra, Suzana Lisboa. Boa tarde a todos e todas. É só para fazer um rapidíssimo esclarecimento, para que não fiquem dúvidas. Às vezes a gente fala muito rápido e pensa que todo mundo está entendendo. Eu fiz críticas hoje de manhã à atuação da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos Políticos, que foi criada pela Lei 9.140, que funciona hoje junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. As críticas que eu fiz não foram à Comissão Nacional da Verdade. Era só isso. Vamos lá? Então, por enquanto. Podia deixar por menos, né? Vamos passar o vídeo do Caco Barcelos, então? Vai lá, passou a tela? É?
Pode baixar. Este cemitério recebe todos os indigentes de São Paulo, mas boa parte dele parece ter sido planejado, na verdade, para ser um labirinto. Encontrar a sepultura de uma pessoa comum aqui é muito difícil. É preciso conhecer um código complicado, que na planta do cemitério define quadras, glebas e ruas. Na prática, o que se vê é esse imenso gramado, sem nenhuma marcação visível. No caso dos guerrilheiros, fica ainda mais complicado, porque muitos deles foram enterrados aqui com seus nomes falsos. Apenas 4 famílias, depois de muita investigação, conseguiram encontrar seus parentes. O primeiro desaparecido a ser identificado e localizado no cemitério de Perus foi Luiz Eurico Lisboa, que na época morava nesta pensão aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Isso só foi possível depois de 7 anos de uma investigação particular e muito difícil de Suzana Lisboa. Ela não quis esperar a abertura política para saber o que tinha acontecido com o marido dela. Suzana vai nos mostrar o local onde ela conseguiu confirmar a morte do marido. Este é o quarto onde ela descobriu que Luiz Eurico se escondia com o nome falso de Nelson Bueno. 2 dias antes, Suzana tinha nos recebido em casa para contar a história dela. Tudo começou quando Suzana teve acesso ao inquérito, na época sigiloso, com detalhes que comprovariam a morte do marido por suicídio. Suzana nunca acreditou na versão oficial, mas o máximo que conseguiu em todos esses anos foi comprovar que ele estava morto. Foi através de sua luta solitária que, pela primeira vez, um corpo sepultado clandestinamente em Perus foi oficialmente exumado. Em setembro de 82, os restos mortais de Luiz Eurico foram trasladados para Porto Alegre, onde ele virou nome de rua.
O que representou para você ter encontrado o marido? O fim de um caminho, ou o início de um caminho. O fim do caminho no sentido de terminar com a dúvida, né? Quer dizer, por mais que eu tivesse a certeza absoluta de que o Luiz Eurico tinha sido preso e tinha sido morto pelos órgãos de repressão, é muito diferente a relação que você tem a nível da emoção. Nessa época de pesquisa, eu olhava para as pessoas e eu imaginava, cada vez que a pessoa sorria, eu imaginava uma caveira e ficava imaginando se eu ia conseguir reconhecê-la morta. Você tem que recompor toda a figura da pessoa em cima daquela caveira, e principalmente o sorriso dela, que é uma das coisas mais lindas que as pessoas têm. O que você encontrou naquela pensão? Me contaram que ele tinha ouvido um tiro de madrugada. Apesar de ter ouvido o tiro, ninguém se manifestou para ver de onde teria saído o tiro. E no dia seguinte descobriram que esse tiro teria sido o Luiz Eurico se matando. Naquele dia, de volta ao quarto da pensão, Suzana viveu um novo e surpreendente capítulo de sua história. Entraram aí pela janela e atiraram nele, porque era contrabandista. É a história que contam aqui? Que contam. Quantos policiais entraram? Foi 2, chamaram ele não atendeu, aí foram atiraram por ali. Aí puxaram ele, estava cheio de sangue. Depois que mataram ele, voltaram. Falaram que era assaltante. Quem explicou para mim foi uma senhora que morou aqui. A dona da pensão? A dona da pensão. Qual o nome dela? Marina. Você já tinha ouvido uma versão dessa? É a primeira vez. A dona Marina, eu falei diversas vezes com ela aqui. Ela nunca foi chamada a depor. E, pelo jeito, é a única pessoa que conta a verdade sobre essa história. Ouvir a versão que esperou por tantos anos foi uma emoção inesperada para ela. Aquela descoberta dramática levou Suzana a abrir um processo contra a União. Ela quer que o governo se responsabilize pela morte e pela ocultação do corpo do marido. Suzana hoje trabalha na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É uma cena inédita no Brasil. Até hoje, a gente nunca tinha encontrado uma cena de tortura dessa forma, de público. A gente estava em 1970, fevereiro de 70. Como a ditadura dava muita importância para essa questão de abrir estradas, integrar o território nacional, trombar com os índios foi meio inevitável para o regime militar. Nisso era denúncia de genocídios, de massacres de índios, de
envenenamentos, de bombardeamentos de aldeias indígenas inteiras. Enfim, você tinha um quadro de pressão internacional muito grande. Então, o governo militar teve uma ideia que era a seguinte: vamos criar uma guarda indígena, que assim a gente vai mostrar que são os próprios índios que estão cuidando das aldeias. Ela passa 3 meses num processo de formação dentro do batalhão escola da Polícia Militar de Minas Gerais. No dia da sua formatura, você vê população, autoridade. Todo mundo ali assistindo uma pessoa ser desfilada num pau de arara. Essa cena, eu acho que diz muito do processo de institucionalização da tortura no Brasil. O que se tem, 3 anos depois, a FUNAI mesmo faz um balanço do que foi o funcionamento da Guarda Rural Indígena, e o que encontra são denúncias de estupros cometidos pelos guardas rurais indígenas, denúncias de violências, de espancamentos. A guarda era uma excrescência na cultura indígena, né? A gente só pôde agora trazer essa cena desse passado de 42 anos atrás, graças a esse documentarista, que é o Gesco von Puttkamer, e o Gesco estava lá, filmando essa cena. Como ele não trabalhava em jornal, ele não recebeu ordem nenhuma de desapareça com essa cena. Ele guardou os rolinhos de filme numa caixinha que ele identificou arara. Então, durante todo esse tempo, todo mundo ficou pensando que a arara ou eram as araras, ou era um documentário sobre a etnia, sobre o povo arara, que é um outro povo indígena. A única arara que tem no filme é o tal do pau de arara. Ele usou isso para esconder, para ocultar, para camuflar num nome inocente essa cena que durante esse tempo todo ficou escondida. Uma das discussões que está começando a se colocar é a discussão da reparação a esse povo que foi retirado à força das suas áreas, que foi morto. E é preciso levantar subsídios sobre esse assunto para a Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, a Guarda Rural Indígena é um desses que nós temos que apurar. Então, queria pedir para a Suzana vir para cá. A Petit. Acende a luz, por favor. Então, nós vamos encerrando. Ixi. Suzana, Petit. Em nome dos familiares, a Petit vai dar uma palavrinha. O Adriano disse para eu dar uma palavra para a Suzana. A intenção é, lógico, homenageá-la. Nada mais justo, eu não preparei a fala, mas eu vou falar com o coração, porque nós nos conhecemos ao longo da nossa luta e ela foi aquela companheira que nunca nos abandonou. Ela sempre foi fraterna, nós lutamos e ela lutou pela anistia,
ela foi a nossa genuína representante na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, tá? E ela continua sendo até hoje nessa incansável luta pela verdade. E eu queria, assim, dizer para ela, não preciso dizer porque ela sabe, o quanto nós, familiares de desaparecidos políticos, somos gratos, né, por essa luta que ela vem anos a fio, tá, buscando a verdade, esclarecer os fatos. E a gente reforça aqui, parece um mantra, mas a gente continua 40 anos depois dizendo onde estão, quem são os responsáveis, e queremos justiça, além da verdade. Então, pode parecer um mantra, como a gente diz, a Bisoca lá em Belo Horizonte, né? Diz assim, é o nosso mantra, abram os arquivos, tá? E comecem a fazer justiça. E eu quero também dizer uma coisa, que ela, nas nossas camisetas, ela é mais do que uma irmã, gente. Nas nossas camisetas, ela mandou imprimir lá em Porto Alegre, tem lá aquela frase que diz assim, que foi lida lá na Corte Interamericana, na Costa Rica, os juízes que nos acolheram, eles leram e pediram para a Crimeia, que levava a camiseta, ler a frase. Como que é? Repita comigo. A única luta que se perde é aquela que se abandona. Então, é isso, gente. Isso aqui. E agora o meu abraço. Nossa, vocês me pegaram. Não, não. O que é isso aqui? Nem sei nem abrir. Ô, Adriano. Você quer me matar, né? Nossa Senhora. Eu tenho que botar o óculos. Não consigo, se enxerga sem óculos, tem que mostrar. É lindo, viu? Ela vai ler, mas tem a foto do Luiz Eurico, jovem. Lindão. E dizer assim, morreu jovem, tá? E essa luta foi de uma juventude que se foi, e eu gostaria de dizer que o Brasil perdeu muito com esses que deram a vida tão jovens e lutaram por esse ideal de democracia, de justiça, de socialismo, tudo que é de bom para o nosso povo. Podem crer que eles eram os melhores. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, homenageia e reconhece o valor político histórico dos familiares de Luiz Eurico Terreira Lisboa, que deu sua vida lutando pela liberdade e pela democracia, por verdade, memória e justiça. Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade, Rubens Paiva. Sou eu que tenho que agradecer, e, em especial, tudo que a ditadura nos tirou. Eu acho que, de alguma forma, a gente só consegue sobreviver porque tem Laura, tem Crimeia, tem as irmãs que eu reencontrei no caminho. Nova família. Obrigada. Bom, vamos começar a parte da tarde agora, né? Um pouco de atraso, mas vamos lá. Então, agora, Eduardo Leite Bacuri. Vamos organizar a mesa? Então, primeiro a doutora Rosa Cardoso, Maria Rita Kel, pela Comissão Nacional, para recompor a mesa. Então, queria chamar as testemunhas, Tony Guimarães Fernandes Júnior, Reinaldo Murano, Ariston Lucena, Carlos Roberto Pitoli e Roberto de Assis Tavares de Almeida. Para compor. Otone, Murano, Lucena, Pitoli e o Roberto de Assis Tavares de Almeida. Vamos lá.
Vão se acomodando aí. Denise. De cadeira, tá faltando cadeira. Falta uma cadeira. Completa, hein? Tem. Tem uma pessoa do projeto do Colégio Vocacional, o projeto do Venturi, do Tony Venturi, ele vai entregar o vídeo sobre a repressão, a experiência do Colégio Vocacional e, em particular, a perseguição à professora Maria Nilde Marcelani, da Escola do Projeto Educacional. Depois vocês vão tomar. Vamos lá. Só uma coisa. Aquele fato que o Ernesto se referiu, esse livro é o último exemplar que a Comissão Estadual tem, mas parte da história das crianças está nesse livro aqui, que o Paulo Vanucci, quando era ministro, editou junto com o Politi, lá no Ministério. A história das crianças está contida aqui. É da comissão. É porque é o único exemplar, mas é para a gente compartilhar. Tá? Vamos lá. Vamos começar, então. Aqui um depoimento. O depoimento central é da Denise Crispim, ela que vai fazer todo o depoimento, e depois as outras testemunhas vão fazer o complemento do depoimento da Denise. Dá um microfone sem fio. A cadeira dela, acho que era bom, uma cadeira que ela possa estar bem acomodada. Vem para cá, vem para cá. Não, posso levantar? Não tem problema, não. Aqui ao lado da... Não, está bem aqui. Está bem aqui. Só dizer, já fiz. Claro, a gente quer mais. A sua mais. Tá bom. Esse aqui. Esse aqui é do Terreira. Vamos lá, Denise, com a palavra. Posso falar? Acho que não tem. Tem som? Com a palavra, Denise Crispim. Eu queria, em primeiro lugar, como dizer assim, recordar uma pessoa que não é presente hoje, porque ela já morreu, mas foi uma testemunha do período da prisão do Eduardo, de tudo aquilo que aconteceu com ele, e foi muito generosa, porque ela deu depoimentos, ela denunciou na auditoria militar. Era aquele professor Vinícius Caldeira Brante. E ele foi generoso comigo, me proporcionando documentos da época, e eu fui muito grata a ele. Então, esse momento eu queria que ele reforçar a presença dele aqui, ainda não obstante ele já não esteja mais. Desculpe, mas eu sou particularmente emocionada. Eu não sei nem como começar, porque a história do Eduardo já é um pouco conhecida, é complicada, é dolorosa. Eu fui presa antes do Eduardo, um mês mais ou menos antes que ele. No momento da minha prisão, ele passava de carro
na frente da casa onde eu estava, onde eu vivia com ele. E eu vi ele passar. Estava a Operação Bandeirantes, que foi me buscar lá. E eu vi que ele passou com o carro, obviamente não parou. Não, eu tenho aqui também um pedacinho de papel, não falta aqui. Retalhos e retalhos. Obrigada. E eu fui levada para a Operação Bandeirantes e ele continuou desesperadamente ligando para os vizinhos, pedindo que me levassem, e os vizinhos diziam que não tinha acontecido nada na casa. E ele pedia que me levassem para eu responder o telefonema dele. Eu estava na Operação Bandeirantes, eles tentaram me levar. Depois, quando eu vi que a situação eu não podia mais segurar, que eles estavam insistindo de me levar lá, aí eu disse que eu ia dizer que eu estava presa, obviamente. Bem, isso são outros detalhes que não interessam na coisa do Eduardo. Essa, digamos assim, foi uma das últimas vezes que eu vi o Eduardo vivo. Ele ficou aquele mês desesperado, tentando salvar a minha vida. E ele ameaçou, ele chegou a negociar com os militares a vida de um general ou a minha como dizer assim, a minha como dizer assim, render pública a minha prisão. E ele conseguiu, porque ele ameaçou de todas as maneiras, e eu acho que eu tenho quase certeza, aliás, eu tenho certeza, não quase, que ele teria feito. Então, eles fizeram uma audiência, me levaram, grávida de 6 meses lá, e foi isso que me conseguiu salvar a minha vida, no primeiro momento. Depois o Eduardo veio preso. Eu acho que foi dia 21 de agosto. Eu fui preso dia 23 de julho, ele dia 21 de agosto. Mais ou menos, pode sair de um dia ou outro. Antes do Eduardo ser preso, eles, depois da audiência militar, do Tribunal Militar, eles me levaram, eu passei para o DOPS, do DOPS eu fui para uma espécie de hospital, que eles diziam que era hospital maternidade, que eles me iriam pôr lá porque eu estava numa condição de indigência, visto que eu era filha de uma família comunista, que não tinha, como dizer assim, nenhuma condição para poder me receber. Eu estava em liberdade condicional, assim era dito oficialmente, então eu fui para esse hospital. Esse hospital estava, como dizer assim, tomado, literalmente tomado os guardas da Operação Bandeirantes, e do DOPS e do Exército. Tinha lá. O quarto onde eles me puseram, a clínica inteira era assim. Depois eu vim saber que era uma fachada de uma clínica, era uma fachada de uma prisão daquelas clandestinas que tinham. E aí eles ficaram comigo lá e fizeram esse tipo de coisa para tentar ver se o Eduardo viria me buscar lá. Deram publicidade que eu estava nessa clínica porque eu tinha uma família degenerada e eu era indigente. Então, eles tentaram isso para ver se o Eduardo teria feito uma ação, de qualquer maneira, para me tirar desse lugar.
O Eduardo, obviamente, não veio, depois, sucessivamente, foi preso. Durante esse período da minha prisão lá, quando ele foi preso, não muitos dias depois, ele foi preso em agosto, ficou para o Rio, depois ele foi preso no Rio, depois trazido para São Paulo, até chegar no DOPS no início de agosto. E, quando ele chegou no DOPS, eu consegui ainda mandar com um dos funcionários, daqueles militares, depois da prisão deles, diminuíram as guardas dentro do hospital. Então, tinha pouca gente. Eu tinha, normalmente, 4 militares dentro do meu quarto, e, quando ele foi preso, ficou 1. E eu consegui mandar para o Eduardo, ainda numa cela do DOPS, através de um dos carcereiros que eu tinha lá, que, de vez em quando, acontecia, raramente, mas acontecia, de você encontrar qualquer pedaço, como dizer assim, fragmentos de humanidade lá dentro. E essa pessoa era assim. E ela me ofereceu, ela disse, eu estou indo para o DOPS amanhã, se você tiver alguma coisa para mandar para o Eduardo, eu levo para ele. Aí, minha filha já tinha nascido, ficou aquela história famosa do sapatinho do Eduardo, que eu mandei, que era um sapatinho de lã que me tinha dado, eu mandei para esse presídio junto com um bilhetinho para ele, dizendo que ela ia chamar Eduarda, por enquanto, até quando eu não pudesse decidir junto com ele o nome da menina. E mandei uma lata de leite condensado, que alguém tinha mandado para mim lá. Eu sei que ele recebeu isso, porque, quanto eu soube depois, os presos políticos que estavam lá recuperaram na cela, não sei como, aqui tem alguns deles que talvez possa lembrar desse episódio ou não. Mas não tem grandes importâncias, só para dizer que era um contato, que eu sabia naquele momento que ele estava vivo, que ele estava lá. Nem uma semana depois, eu fui tirada desse lugar e levada, eu acho que foi até antes, sabe? Antes eu acho que eu fui levada, me foi vendado os olhos, eu fui tirada, eu estava no DOPS, antes de ir para esse... Quando ele foi preso e trazido para São Paulo, ele chegou um momento que ele foi entregue para o Fleury. E eu fui tirada do DOPS, eu acho que foi. Vocês vão desculpar a minha imprecisão, mas são passados 40 anos. Tem uma carga de emoção enorme, difícil. Os detalhes esfumam, muitas vezes. E eu fui levada com os olhos vendados, fui posta dentro de um jipe, de um não sei o que era, de um daqueles carros deles, e circularam comigo pela cidade eu acho que talvez uma meia hora, não sei, a gente não tem noção do tempo lá, parece que o tempo não termina nunca. Qualquer coisa eles façam com você, o tempo parece que não termina. E, de repente, para o carro, eles me fazem descer, sempre com os olhos vendados, e me levam para uma... E me posicionam na frente de uma escada e me fazem começar a subir uma escada, uma rampa de escadas. Eu subo, termino essa rampa de escada, eles me dão uma volta no meu corpo, assim, me fazem fazer um meio giro, e depois me tiro a benda. Aí eu dou de cara com uma pessoa muito grande, muito alta, que eu não conhecia. E me diz, e me olha lá de cima e me pergunta se eu conhecia ele, se eu sabia quem ele era. Eu falei não, porque realmente eu não sabia, não tinha visto, não tinha encontrado aquela pessoa, aquele personagem ainda. Era o Fleury. Ele diz, eu sou o famoso Fleury.
apontou uma porta que estava do lado e disse, aqui atrás dessa porta está o teu marido. Você tem 1 minuto de tempo para falar com ele, porque ele quer te ver, ele se recusa de responder qualquer interrogatório se ele não tem a certeza de que você está viva. Você vai entrar, você está proibida de se aproximar a ele. E tinha uma cadeira, ele tinha uma escrivaninha fechada, daquele tipo clássico, escrivaninha fechada, e com uma mesa, com uma parte de cima bem grande, essa escrivaninha, aquelas clássicas escrivaninhas de escritório imponente, maciça, fechada assim toda a volta. E o Eduardo estava sentado na parte, numa poltrona, posicionado do lado interno da escrivaninha. E me puseram uma cadeira na frente da escrivaninha. O Eduardo estava com o rosto muito abatido. Ele tinha marcas de hematomas pelos braços. Ele estava algemado nessa posição. E, obviamente, quando ele me viu, ele teve uma emoção muito grande. Os olhos dele, que eram mais ou menos da cor dessa blusa que eu trago agora, ele, que aliás eu pus porque era para lembrar ele, para trazer uma lembrança a mais. E eu teve o tempo de sentar, as lágrimas caíam dele e minha. E ele me perguntou como é que eu estava. O que eu podia responder? Estava bem. Ele também estava muito bem, como se podia imaginar. E ele me pede para mim me aproximar dele, porque ele queria tocar a minha barriga, para tocar o neném. Aí eu me levanto e olho para a porta. Estava sempre o Fleury lá na frente da porta. O Fleury me faz o sinal com a mão assim, não. E faz assim, acabou o minuto, pode sair. Aí vem, um deles me pega pelo braço e me tira para fora, e o Eduardo bate, eu dou as costas para ele. E eu vejo ele bater, eu olho e vejo ele bater com uma fúria, uma raiva, um desespero enorme, esses 2 braços na mesa e abaixo a cabeça. Esse foi o último momento que eu vi o Eduardo vivo. Depois do que eu soube, de que todas as torturas que ele tinha passado, eu imaginei que ele estava de trás daquela porta, daquela mesa, porque provavelmente não tinha condições de caminhar. Ele devia estar com as pernas paralisadas. Então, eles não queriam nem mostrar para mim, porque eu ia voltar para o DOPS, depois eu fui para essa clínica, tudo mais. Quer dizer, eu podia passar a informação de que as condições onde ele estava para fora, não sei. É uma suposição minha, que talvez não tenha nenhuma grande importância, não. E depois eu fui levada para essa clínica. Eu voltei na clínica, já nem lembro mais se foi do DOPS que eu fui tirada, já estou fazendo uma confusão mental incrível. Até ontem parecia que eu estava muito lúcida, hoje estou mais confusa. Mas eu voltei a ver o Eduardo morto, porque depois que eu saí, eu fui para a casa do pai dele, e quando teve o sequestro do cônsul suíço, eles anunciaram a imediata morte do Eduardo, em tiroteio. Foi a primeira vez que eu me separei da Eduarda, que eu deixei a Eduarda com a mãe do Eduardo. A Eduarda era pequenininha, ela tinha 2 meses. E fui ver o corpo dele.
foi uma coisa terrível, porque ele tinha um corte transversal na cabeça, na fronte, como se diz aqui, na testa, vinha lateralmente, passava por volta de um olho e subia na fronte, como se ele tivesse pego uma pancada forte ali. Tinha outras marcas nos braços. Ele estava bem martirizado. Era um corpo de uma pessoa que tinha sofrido muitíssimo. Quando eu vi aquele corte, eu tive um choque tão grande. Eu tive um momento de desesperação. E comecei a dizer que não era possível que esse homem tinha morrido num tiroteio. E, na minha rápidos de loucura, eu corri para um telefone público que tinha ali perto, no cemitério de Areia Branca, no necrotério, e chamei o Estado de São Paulo. Liguei para lá. Respondeu uma voz que me disse que era... Eu disse assim, que eu estava no necrotério lá do cemitério de Areia Branca, necrotério lá no velório do cemitério Areia Branca, e que ali estava o corpo de Eduardo Leite, conhecido como Bacuri, que tinham dito que ele tinha morrido num tiroteio, e que eles viessem ver como é o corpo de uma pessoa que morre em tiroteio. Se eles realmente se sentiam, assim, tinham o pudor e a vergonha de ostentar a profissão que eles exerciam. Não levou nem 5 minutos, apareceu um senhor, uma pessoa, um homem, mais ou menos, digamos assim, por volta dos seus 40 anos, e com uma máquina fotográfica pendurada do lado, e fez cena de fazer algumas fotografias. E disse que ele era do Estadão e que ele tinha vindo porque eu tinha chamado. Perguntou quem eu era e tudo mais. Esse homem desapareceu. O Eduardo foi enterrado sem atestado de óbito, com um pedaço de papel dentro daquele fornecido pelo próprio cemitério. E depois o resto que eu soube foi através das pessoas que testemunharam. Então, eu vou deixar a palavra para vocês. E se voltar alguma coisa que eu posso lembrar enquanto isso, tudo bem? Queria saber se a Maria Rita Kel e a doutora Rosa querem fazer alguma pergunta para a Denise. Já passamos para os depoimentos, então, para os testemunhos. Pitoli. Não, tudo bem. É que o Pitoli disse que queria voltar para Bauru ainda hoje. Otônio com a palavra. Boa tarde para todos, para todas. Eu sou Tony Fernandes Júnior, Guimarães Fernandes Júnior, eu sou jornalista. Eu vou me referir ao que aconteceu quando eu conheci o Bacuri, em agosto de 1970. Eu era militante da Ação Libertadora Nacional, no Rio de Janeiro. Eu já estava sendo procurado há bastante tempo pela repressão e vivia clandestinamente com outro nome, tá certo? Eu já estava... E eu não vou contar cronologicamente, porque tem alguns detalhes que eu só vim descobrir muito tempo depois, mas o fato é o seguinte: no dia 21 de agosto de 1970, por volta das 8 horas da noite, eu fui preso por uma equipe de policiais do DOPS, do CENIMAR,
quando eu chegava no quarto alugado, onde eu morava no Rio de Janeiro, na Rua Marquês de Valença, na Tijuca, quando eu ia chegando, os policiais me prenderam, me colocaram dentro de um carro, e outros carros deviam estar atrás, me encapuçaram, e o que me chamou a atenção era que, embora encapuçado, dava para a gente ter uma noção, mais ou menos, para onde estariam indo. Eu achei que eu poderia estar indo para o quartel do DOI-CODE, o quartel do Barão de Mesquita, onde estava o DOI-CODE do Operação no Rio, que era muito perto, mas aí eu percebi que ele não estava indo naquela direção, e achei que podia ser para o Senimar, que ficava no 1º Distrito Naval, na praça, perto da Praça Mauá. Mas aí eu também me dei conta que o carro, uma hora passou, deu para ouvir barulho de mar, tá certo? Aí eu me perdi, eu não sabia onde eu estava indo. E quando, depois de cerca de 40 minutos, parou o carro num estacionamento que tinha cascalho, a cobertura do chão. Eles me retiraram, eu estava algemado também com as mãos nas costas, desci alguns degraus e senti que estava passando por como se fosse uma pequena ponte. Depois eu fui colocado num quarto, e eles começraram a tortura ali, tá certo? E, depois de algum tempo, sendo espancado, eu não estava ainda no Pau de Arara, de novo, uma coisa muito semelhante ao que a Denise conta, me tiro a venda, e essa pessoa que, para a Denise, ele era muito alto. Para mim, eu estava no chão, não via, era o Fleury. E ele fez a mesma coisa. Você sabe quem eu sou? Mas eu estava no chão, né? Então, ele você gostava de ostentar o seu poder e tentar despertar, de repente, o medo. Você sabe quem eu sou? Eu falei que não sabia. E ele falou, eu sou o Fleury. Bom, nessas alturas, eu, como todo mundo que era preso, eu tinha uma história, tá certo? Uma lenda, e você não vai admitir que eu comecei a contar essa história, que eu era Ricieri de Lova, estudante e tal, mas eles sabiam exatamente quem eles estavam prendendo. Tá certo? Muito tempo mais tarde, um ano depois, eu descobri que existia uma infiltração no Grupo Tático Armado, do qual eu participava, da LN, e tinha uma outra infiltração que foi responsável pela prisão direta do Bacuri. Mas isso eu só fui descobrir quase um ano depois, na cadeia, quando eu estava preso. Bom, o fato é o seguinte, eu fui nessa casa, aí eu percebi, eu sou muito míope, eles tinham tirado meu óculos, mas eu vi que eu estava numa sala, que era uma casa em que tinha um outro cômodo embaixo, o piso era de madeira, tá certo? Não era uma laje, e, depois de algum tempo, eles me levaram para um dos quartos que tinha embaixo, onde eles tinham montado um pau de arara, e aí eu passei a ser torturado por uma equipe comandada pelo Fleury e pelo comandante da Marinha, Armando Amorim do Vale, tá certo? Ele disse, eu descobri depois quem era ele, guardei a face dele. O que me preocupava foi o fato deles terem tirado a venda, tá certo? Me preocupava porque podia ser me indicar que eles estavam querendo me matar ali mesmo, tá certo? Não estavam preocupados com o depoimento. E também quero chamar a atenção. Bom, aí eu fui torturado durante alguns dias nessa casa, e no segundo ou terceiro dia, eu fui preso em 21 de agosto, eu ouvia, já enquanto eu estava lá, eu ouvia grito, tortura, assim, no outro quarto que tinha. E acho que no segundo ou no terceiro dia, eu fui tirado do Pau de Arara e colocado num quarto onde tinha uma cama de casal, tá certo? E aí, como eu disse, eu não conhecia o Bacuri. Nós estávamos totalmente compartimentados dentro da organização. Ele estava fazendo outra e eu não o conhecia. Mas aí trazem o Bacuri, depois ele fala quem era ele, colocam na cama, algemam um ao outro, tá certo? E, nesse momento, o Bacuri faz um sinal para mim. Eles deviam ter colocado o microfone embaixo, tá certo? Como nós não falamos nada, tá? Logo depois eles nos tiraram
cada um voltou para a sua sessão de tortura, tá certo? Bom, a equipe que estava era a equipe, a maior parte, eu acho, dos policiais era da equipe do Fleury no DOPS. Eu reconheci pelo menos o Luiz Carlos Tralli, o Valdemar Brasileiro Piolim, tá certo? Enfim, saber, eram membros do Esquadrão da Morte, fartamente denunciados em São Paulo, tá certo? E é uma coisa, aí você começa a ver o que é, porque esse, não sei se um deles que era, não sei se era cego de um olho, é um mulato forte, ele tinha um olho esbranquiçado, e ele, um dos que mais me torturava, mas num dos momentos que eu tinha um oficial, julgo que era um oficial médico, que comandava o ritmo da tortura, quando eu estava numa situação muito ruim, eles mandavam parar, e num dos momentos que eles pararam a tortura, eu fui tirado desse quarto, colocado nesse quarto onde estava a cama, por me dar um descanso. E esse policial, com os olhos, talvez cego de um olho, ele é uma coisa extraordinária. Há poucos minutos ele estava me torturando, no telefone, dando choque elétrico. E logo, ele veio conversar comigo. Conversar. Não tinha nenhum ódio. Ele era um profissional. Não era nada. Ele era um profissional. Ele estava ali torturando para arrancar alguma. Porque ele falava: mas você já esteve em Cuba? Eu falei: não estive em Cuba, mas gostaria de ter estado. Ele falou: você sabe como são as coisas em Cuba? Como que é a educação? O pessoal tem. Como se fosse uma conversa de bar, tá certo? E lá parou, voltou, me colocou na tortura de novo, certo? E continuou o serviço. Bom, essas pessoas eram de uma frieza absurda, uma coisa eu nunca tinha visto igual, absoluta frieza. E eu acho que nós dois, Bacuri e eu, escapamos dessa casa, porque, como eu escapei, porque eu até me alegro em contar isso, porque eu passei a perna no Fleury, tá certo? Isso é uma coisa que me deu uma grande alegria na minha vida, porque eu sabia, quando eu estava na clandestinidade, que eu ia ser preso. Era uma questão de tempo. Com 2 metros de altura, tá certo? Fazendo ações armadas, sendo procurado, era uma questão de tempo. Então, eu me preparei para ser preso, tá certo? E eu sabia, pelos depoimentos que vinham dos companheiros que estavam na cadeia, como que eram mais ou menos os métodos da repressão. Nós sabíamos, por exemplo, era muito comum que os militantes, para ganhar um tempo, eles inventassem um ponto de encontro fora, obviamente, da prisão, né? E para tentar ganhar um tempo, às vezes para tentar fugir, etc. E nós já sabíamos que a repressão não mais levava a maior parte dos companheiros para esses pontos frios, como a gente chamava, tá certo? Então, eu fiz o seguinte, eu comprei um maço de envelopes e, na aba de um dos envelopes, eu escrevi 24, 25 e 26, Alameda Santos, restaurante